Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Chapéu de Palha inesperado. Estes serão os duelos contra os almirantes Luffy versus Akainu, Zoro versus quem? Então, algo que eu estava pensando assim, eu acho que, por exemplo, tem poucos almirantes, né? Em teoria só teriam 3. O Akainu, o Aokiji não, o Kizaru e o maluco das plantas. Ah, não, apesar que apesar que o Akainu ele é almirante de frota agora. Ah, tem o Fujitora. Provavelmente o Zoro vai lutar contra o Fujitora. O Kizaru vai lutar contra Tanji. E o da planta lá lutaria contra quem? Não sei. Aí, sabe o que eu tava pensando? Será que, tipo, os caras do Gorosei lá, eles meio que se juntariam com os almirantes pra, tipo, fazer um bando de filha da puta pra lutar contra o bando do Luffy? Não sei. Então, bora conferir com o nosso querido Chapéu de Palha preparado. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o likezão insano no vídeo. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se e ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores? Então, bora conferir inesperado. Estes serão os duelos contra os almirantes Luffy versus Akainu, Zoro versus... quem? Zoro, Sanji e Luffy vão enfrentar os 3 almirantes mais fortes de One Piece e não vai ser do jeito que você pensa. No capítulo 398, Luffy ordena que Sogeking queime a bandeira do... Queima essa porra! A partir desse momento de desafio absoluto do Chapéu de Palha a todo o poderio militar e institucional do governo mundial, todo fã pode ter vislumbrado tantos capítulos à frente, talvez mais de 1000 momento do combate final que Luffy e sua tripulação teriam contra a marinha. Só uma centena de capítulos da frente desse momento, no 511, Zoro encara a morte de frente, sem nem poder abrir os olhos para encarar, porque a morte se encontrava na forma de luz, a grande perna do almirante Kizaru, que se descesse naquele momento poderia aniquilar todos os sonhos de alguém que seria o maior espadachim de todos. E no capítulo 574, Akainu, o mais poderoso dos almirantes até então, mata Ace, o irmão mais velho do Luffy, na sua frente. Mesmo que não tenha surgido nesse momento, porque o Oda trabalhou o choque e o desespero do Luffy, todo fã de One Piece espera exatamente a revanche. E agora, já sabemos o nível atual de poder do nosso capitão. Esse momento não poderia chegar mais cedo. Eita! O grande filósofo já dizia, The Life Snakes, a vida cobra. E cobra até almirante de frota. Luffy, Zoro e Sanji sempre enfrentaram os inimigos mais poderosos das sagas. E o Oda não vai mudar esse modelo até o fim do mangá. Convenientemente, temos sempre 3 almirantes no topo, a ponta da lança do poder militar da marinha. E, consequentemente, as principais armas do governo mundial. Insama ainda senta no trono vazio. E durante o fim da saga de Wano, fez tudo para aniquilar Luffy, até entregando a vida de um agente da CP0 de altíssimo calibre. E durante esses tantos anos de One Piece, algumas teorias e entendimentos são mais recorrentes na comunidade. Ideias que foram até cristalizadas por todos os fãs, quase como um zeitgeist mental do que o fã de One Piece vai pensar que vai acontecer no futuro. E geralmente são ideias intuitivas que fazem sentido demais para não acontecerem. E uma dessas ideias é os matchups entre os Chapéus de Palha e Almirante. E eles seriam Luffy versus Akainu. Afinal, é a vingança suprema. Akainu matou o Ace e a gente podia parar por aí. Mas, fora isso, ele é o símbolo máximo do que é a justiça absoluta em One Piece. Um ideal que fatalmente vai contra os princípios de Luffy, que vive pela liberdade acima de tudo, como Gear 5 trouxe de maneira tão rica em seus golpes. Portanto, esse matchup é praticamente uma certeza. Também temos Zoro contra Fujitora, um confronto entre espadachins. Afinal, para se tornar o espadachim mais poderoso, Zoro teria que derrotar os espadachins mais poderosos. E, apesar de não ter mostrado ser exatamente o que se espera de um espadachim em combate, a não ser que você espere uma chuva de meteoros na sua mente enquanto você a Fujitora, certamente é um. E o Oda já nos deu um pequeno gostinho desse embate em Dressrosa. E, finalmente, nós teríamos... Eita! Kizaru. Os dois lutam com as pernas e o Sanji agora voa com o Skywalk. Fora que provavelmente seria a luta mais plástica de todas em One Piece. Só chutão de poderzinho bolado, pra lá e pra cá, seria bem bom. E todos esses embasamentos são bem interessantes, mas o vídeo de hoje vem pra provar
que eles estão errados. Zoro e Sanji não vão lutar contra quem você pensa, e os motivos para isso vão certamente explodir a sua mente. Ué? Parecia o Enel ali? Galera, espera aqui. Eu sou o Derek. Hoje uma teoria quentíssima, tá? Vai mudar a sua perspectiva do que vão ser os matchups na batalha final de One Piece. Mas antes dessa batalha tão quente, link na descrição se você quiser se aprofundar mais. E olha só, chapéusdepalha.com, meu belíssimo suéter daquele cara do bigode. Você conhece esse cara do bigode? Ele é brabo. Bom, eu amo esse suéter, eu uso ele em todos os lugares e ele tá na nossa lojinha, chapéusdepalha.com. Se não quiser dar uma moral, tem vários tamanhos, vários designs, vários modelos, é tudo top. Então sem mais delongas, slap no like e... Alanzito, chama a vinheta. O trio monstro de Luffy, Zoro e Sanji é diferenciado quando o assunto é combate em One Piece. O capitão naturalmente sempre pega o oponente mais forte, mas Zoro e Sanji não ficam muito atrás. Uma prova disso é que no capítulo 379, o Oda deu uma medida estatística para os níveis de poder da CP9. O Doriki, que foi literalmente traduzido como poder na tradução gringa, é uma maneira que o Chapapá consegue o combate de cada um dos seus parceiros. E quando analisamos, vemos que de fato Chapapá, caralho! E Jabura são os 3 mais poderosos lutadores da organização. E é doido ver como, tipo assim, existe uma disparidade entre eles que é um tanto avassaladora. Enquanto Jabura e Kaku tem só 20 Doriki de diferença, Rob Lute tem 4.000, quase o dobro que os dois têm. Não dá pra ver que a disparidade entre os oponentes que o Luffy encara e que o Zoro e o Sanji encaram, pelo menos nessa altura, era bem grande. E durante o mangá temos diversos exemplos dessa mesma disposição, mas o mais claro de todos provavelmente é Luffy versus Kaido, né? O único do bando que encararia de fato o Yonkou nessa altura, enquanto Zoro e Sanji encaram respectivamente King e Queen, os dois mais poderosos comandantes da criatura mais forte do mundo. E é curioso porque o trio monstro é de fato algo permanente do mangá. Por mais os brabo, caralho. Um membro do bando, as pessoas sejam beitadas a acreditar que de alguma maneira essa dinâmica vai mudar. Quando o Frank entrou, a galera falou, ferrou, o Frank entrou, ele vai ser mais forte do que o Sanji ou do que o Zoro, porque ele tava encarando o Luffy no X1. Depois, quando o Jinbe entrou, falaram, meu Deus, agora Jinbe é forte. Vai ser mais forte que o Zoro e que o Sanji. Principalmente depois que ele enfiou a porrada na Big Mom, mas tancou golpes da Big Mom com o seu Shark Skin e também deu um belo de um vagabundo drill no seu bucho. Todo mundo falou, será que o Sanji ou o Zoro estariam nesse nível agora? Mesmo assim, quando se passam os capítulos, o Oda costuma deixar bem claro que os 3 mais fortes e mais importantes combatentes são Luffy, Zoro e Sanji. Então, mesmo com Yamato tancando seu pai por vários capítulos do X1, caso ela de fato entre no bando eventualmente, a mesma dinâmica que aconteceu com o Jinbe e Robin vai se repetir. O que nos levanta então uma certa dúvida. Tem 4 almirantes, mas no trio monstro só tem 3. Óbvio, né? O trio monstro, não é o quarteto monstro. Mas aí a gente vai pra quem? Ele, Fujitora. Fujitora provavelmente não lutará diretamente contra os Chapéus de Palha. Será? Ele, desde a sua aparição inicial, se mostrou um homem virtuoso que não concorda com a implacável justiça absoluta, representando um novo conjunto de princípios dentro da marinha. Que da hora. A gente lembra do capítulo 793, chamado O Tigre e o Cão, em que Fujitora e Akainu discutem acaloradamente sobre o que é necessário para sujar de fato a reputação dos marinheiros. Provavelmente Fujitora não vai ter um papel direto lutando contra os Chapéus de Palha. Em algum momento ele deve se decidir da marinha, liderada por Akainu, e fazendo liderar sua própria facção da marinha. Neo-marinha. Prevalecer depois da guerra final, e claro, o que o tiraria do confronto contra o trio monstro. A gente já vê esse caminho com a Sword, de certa maneira, que é uma oposição a Cipher Pol, a Aegis Zero, né, toda a Cipher Pol no geral, que são esses agentes que trabalham diretamente para o governo mundial. Já tem uma intenção no roteiro da Marinha se distanciar do governo para poder funcionar como sua própria instituição. Entendi. De maneira justa, de fato. Então, o Fujitora, que é um almirante, provavelmente vai encabeçar esse movimento, já que... da hora! Se desvincular do governo seria foda. Por isso ele adora o Luffy. O Oda já desenhou como Fujitora e imagina a cara do Luffy. E é simplesmente um jovem bonzinho fofo. Isso nos deixa que da hora. Velho 3v3. E os matchups serão, para começar, obviamente, Luffy contra Akainu. Eu já delineei um pouco os motivos e eu acho que todo fã de One Piece entende, porque tem que ser. Contra Akainu faz muito sentido. O Akainu matou o Ace e ele é simplesmente o maior vilão, né? Se a gente pode chamar alguém de vilão, é o maior vilão da Marinha, porque o cara mata inocente como se não fosse nada por um
conceito de bem maior, bem absoluto, que tantas vezes é a justificativa dos grandes vilões de séries e sagas. A gente sabe que artisticamente o povo é mais fechado com deontologia do que com utilitarismo. E o Akainu parece ser um full utilitarista, então isso assusta. Mas esse não é o matchup mais interessante. O matchup mais interessante vai ser Sanji versus Rokugyu, o Touro Verde. Será? Ué, não era o Kizaru? Mas por quê? Por que será? A maioria das pessoas imagina Sanji versus Kizaru baseado meramente na estética. O combate ia ser lindo, quase que uma capoeira misturada com Taekwondo with lasers. Mas a gente tem que pensar que, com Oda, o desenvolvimento de roteiro às vezes é usado para prever certos matchups. E no caso específico do Sanji, os seus combates costumam envolver temáticas mais complexas do que a luta em si. A gente lembra de, por exemplo, Bon Clay e Absalom, que impuseram um desafio pro Sanji envolvendo o fato de não poder bater em mulheres. E agora, contra o Queen em Wano, a temática é como o comandante Yonkou representava todos os seus traumas familiares, utilizando os poderes científicos da guerra para tentar derrotar o Sanji. Fora que o Queen também bateu na mulher e ele era uma pessoa terrível. Então, todas as lutas do Sanji, elas têm uma temática mais emocional, mais profunda, tem um pano de fundo que geralmente envolve a própria identidade do Sanji, e isso a gente não pode esquecer. Tá, mas o que isso tem a ver com o Touro Verde? Calma que a gente vai trazer até veterinário. Parece o Ben 10 bombado. A gente vê que o Touro Verde acha que comida é uma espécie de empecilho. Ele simplesmente não come. Enquanto isso, o Sanji é um cozinheiro de mão cheia, que come até comida do chão para não desperdiçar. Ele claramente também tem algo com mulheres, porque mesmo não comendo por 3 anos, ele fala que se tivesse uma gatinha para dar na boca dele, ele estaria comendo tudo. Ai. Isso certamente vai ser relevante no combate entre o cozinheiro pervertido e o almirante que quer ser alimentado por gatinhas. Ah, e mais um detalhe, ele parece ter cozinhado pro Fujitora, que agradece com seu carisma de sempre. Então será que o próprio Rokugyu é uma espécie de cozinheiro? Caralho, será? Iludido, um cozinheiro que não come? Isso é outro detalhe interessante. Que da hora, né? Mas além desses detalhes específicos, temos um muito curioso. A alcunha de Sanji é Perna Negra. E isso também é o nome de uma doença mortífera que atinge principalmente o gado. E quem é o gado? Exatamente, o touro verde. O touro é um bovino. Que bosta! Em português, essa doença se chama carbúnculo sintomático, mas também é conhecida como perna negra. Assim como em inglês, que também é chamada de black leg. Então, talvez exista uma conexão temática entre Sanji e o Touro Verde, que pode ser o pano de fundo para esse grande combate. Pode ser. Estranho, a alcunha do Sanji ser justamente o nome de uma doença mortífera, e o Touro Verde, que também é um personagem que vai ter uma temática para ser chamado de Touro Verde, mas ele possivelmente ser o seu matchup. Talvez o Oda esteja fazendo mais um foreshadow completamente maluco. Mas falando em completamente maluco, agora a gente tem que falar de Zoro versus Kizaru. Por que Zoro versus Kizaru? Ele usa espada, né, contra... As do Zoro sempre foram mais focadas no combate em si. Zoro quer se tornar o mais forte, e para isso ele tem que derrotar os mais fortes. E claro, ajuda muito quando seus oponentes usam espadas, como Kaku, por exemplo, na saga da CP9. Por mais que a gente pense muito no Fujitora... então, a espada... Kizaru é quem de fato se mostrou um espadachim poderoso, cruzando a sua arma feita de luz, simplesmente contra o Rei das Trevas, Rayleigh. Certamente seria um combate que o Zorão levaria com gosto. É estranho pensar, mas o Kizaru já se mostrou mais espadachim do que o próprio Fujitora. E como o próprio Doriki já exemplificou no início do vídeo, o Zorão costuma lutar contra o segundo mais forte entre os adversários. Ele é o número 2 de Chapéus de Palha quando o assunto é porradaria, então é natural isso acontecer. E nessa altura, o Kizaru claramente parece ser o número 2 da marinha, e é só comparar ele com os outros 2 almirantes. O Fujitora tá praticamente se rebelando. O Ryokugyu se importa tanto que ele parou de comer, ele não come há 3 anos. Enquanto isso, o Kizaru tá se oferecendo para encarar 2 Yonkous, Big Mom e Kaido. Caralho! Dá pra ver a diferença no comprometimento. Fora isso, a gente tem uma coisa muito interessante que são os encontros na obra e contra quem ele se encontrou. Ele lutou contra o Marco na Guerra dos Melhores, e a gente sabe que o Marco é o segundo do bando do Barba Branca. Ele lutou contra o Rayleigh, que é simplesmente o vice-capitão de Gol de Roger. E ele também enfrentou ali bem de levinho o Ben... Nossa, verdade, né? Que é o segundo no comando dos Piratas do Ruivo. Sempre o segundo. O Zorão é o segundo no bando dos Chapéus de Palha. Se o Kizaru é o segundo na marinha e todo mundo é número 2 e fica encarando os número 2 de cada bando, encarou de 3 bandos lendários, Gold Roger, Barba Branca e Shanks, já sabe. É o Chapéu de Palha, e o número 2 Chapéu de Palha é justamente o Zorão. É isso. E pra finalizar, o Zoro não esquece, o Kizaru tá devendo aquela
brincadeirinha que ele fez em Sabaody contra o Zoro. Agora o Zoro tá saudável, quer dizer, não agora em um ano, porque o Zoro apanhou muito. Nossa, pior, né? Possivelmente vai estar Teve aquela treta lá. Pronto pro combate, e o Kizaru ele foi quase morto. Esperar. O que vocês acharam dessa teoria? Gostei. Interessante, o link está na descrição, como eu falei na introdução do vídeo. Deixa o like. Cara, compra a camisa, compra o suéter, compra o moletom. Compra o moletom do Chapéu de Palha pra homenagear o One Piece, pra sair na rua bonito. E, galerinha, tamo junto. E é isso, galera. Tchau. Valeu. Bom, ontem, eu acho, foi ontem que a gente conferiu aí o vídeo sobre os possíveis oponentes finais dos Mugiwaras contra o bando do Barba Negra. E dessa vez a gente conferiu contra quem possivelmente eles vão enfrentar como almirantes. Possivelmente, pelo que está sendo falado, o Fujitora ele não lutaria contra o bando do Chapéu de Palha, porque, pelo que deu para entender, ele tem uma índole em que realmente busca uma justiça correta, uma justiça mesmo, algo que seja justo. Então acho que seria muito interessante caso realmente viesse a acontecer, por exemplo, de repente do Fujitora se juntar com o Cube e com mais alguns outros integrantes que busquem sim uma justiça correta e que eles se desvinculem do governo e se tornem tipo uma instituição única assim, sozinha, vamos dizer assim, independente como Marinha só, ou Neo Marinha, igual era no filme Z lá de One Piece. Seria da hora assim. Então vamos tirar o Fujitora de lado, e aí obviamente a gente teria Luffy versus Akainu, que dispensa comentários, porque o Akainu ele foi responsável pela morte do Ace na frente do Luffy, e o Luffy naquele momento teve todo aquele choque emocional. E eu acho que mesmo que ele não tivesse esse choque emocional naquele momento, eu acho que muito dificilmente ele tentaria alguma coisa ali contra o Akainu, porque ele é extremamente poderoso. Então eu acho que ali ele seria só ainda mais surrado, e acredito que também as pessoas impediriam ele de tentar lutar contra o Akainu naquele momento. Então sim, eu acho que é uma das lutas mais esperadas de One Piece. E aí a gente teria Sanji versus o Touro Verde, que aparentemente também é um cozinheiro, porque ele cozinhou ali pro Fujitora, só que por incrível que pareça ele não come há 3 anos. Obviamente deve ter uma vinculação aí com a sua fruta, que deve ser algo vinculado à planta, toda essa questão de fotossíntese, por isso que ele deve ficar sem comer. Só que seria muito da hora ter o melhor cozinheiro do mundo, vamos por assim dizer, que é o Sanji, enfrentando um cozinheiro que ele não come nem a própria comida. Seria da hora ver essa diferença de valores entre os dois, até porque ele disse, né, que ele comeria caso uma gatinha colocasse a comida na boca dele. Então seria da hora, porque praticamente são 2 gadões cozinheiros. Então eu acho que seria bem foda. E pra fechar a gente teria aí o Zoro versus o Kizaru. O Kizaru que tem aquela espada de luz que é simplesmente sensacional, que ele usou na batalha contra o Rayleigh lá em Sabaody. Inclusive nessa mesma batalha que o nosso querido Kizaru quase matou o nosso querido Zoro, que tava, mano, o Zoro tava praticamente morto ali por causa dos danos da batalha lá em Thriller Bark versus o Kuma, todo o acúmulo de dor que o Luffy teve, ele carregou no corpo, então ele tava super desgastado, e o Kizaru quase matou ele, com o nosso querido Rayleigh chegando ali no último segundo para poder salvar ele. Então provavelmente ele não deve ter esquecido isso, e seria muito da hora ver como que o Zoro iria se portar diante de um espadachim com a sua espada de luz, usuário de uma Akuma no Mi extremamente apelona. Então acho que o Zoro ele teria que ser ainda mais flexível, teria que ser ainda melhor durante essa batalha, porque seria um oponente extremamente apelão. Beleza, senhores? Então é isso, lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Chapéus de Palha. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.